quais são as principais metas que você tem para o futuro dos seus filhos? Quais são as suas expectativas com o futuro deles? A gente vive num mundo globalizado, com muitas oportunidades. O que você espera para eles? Eu estou aqui hoje com Ângela Simões Costa, mãe de um ex-aluno nosso e de um aluno que atualmente cursa o programa internacional e está no Grade 8, mas eu vou deixar a Ângela se apresentar. Meu nome é Ângela Costa, eu sou mãe do Lucas Costa, está com 19 anos, ele se formou aqui no Magister, e sou mãe do Gabriel Costa, que está no 8º ano e faz o programa internacional desde o 1º ano, desde pequenininho. Eu trabalho como comércio exterior, então a minha expectativa sempre foi de que eles falassem inglês desde pequeno, porque eu comecei de adulta, né, a estudar, então foi muito mais difícil, o aprendizado demora muito mais, então a minha ideia é que eles tivessem o inglês desde pequenininho e pudesse ajudar com o futuro deles. E você planejando esse futuro para eles, pensando primeiro na proficiência, né? Porque a gente sabe o quanto o inglês hoje é importante, já há alguns anos, né? Inclusive, não só aprender um segundo idioma, mas falar até outros idiomas. Eu sei que você também tem muita relação com a China, com outro, até pelo comércio exterior. Então, o quanto é importante essa questão da proficiência. Mas, quando a gente fala em projetar futuro, né, em planejar o futuro dos filhos, é lógico que a proficiência é importante, mas outras habilidades também nessa formação acadêmica. E aí, quando você escolhe manter o Gabriel no programa internacional, no middle school, ele já mais fluente, já conseguindo se comunicar, e olhando para a dupla diplomação, o que você espera dessa dupla diplomação para ele? No começo eram mais as minhas expectativas, e como ele era muito pequenininho, então você não consegue perceber o resultado, mas ele vem de repente. Então, nós fomos fazer uma viagem internacional e aí o Gabriel se mostrou super interessado em conversar com as pessoas quando a gente chegou no país, no hotel, em várias partes. E aí eu pude perceber o resultado do investimento e realmente do que eu pretendia quando eu vi a motivação dele e vi que inverteu. Ele estava muito mais motivado e eu pude ver o resultado do trabalho de alguns anos do Magister no programa internacional, onde eu vi que ele realmente estava conseguindo falar inglês, falando de uma forma muito natural, e isso me surpreendeu bastante e me deu muita força para, assim, na verdade, me deu uma sensação de satisfação, né? De que você está fazendo a coisa certa. Exatamente. Foi aquela tranquilidade de eu optei corretamente. O resultado está aqui e eu nem precisei forçar. Ele simplesmente estava ele mesmo se desenvolvendo e querendo falar, e estava falando em inglês, sem eu ter que ajudar, e ele fez sozinho. E olha que interessante. Então, no início, quando eles são pequenos, é como a gente estava falando, né? É um investimento na proficiência. A gente quer que eles falem o inglês, que eles consigam se comunicar na língua inglesa, né? Porque a gente viaja, ou tem outros planos para eles de futuro. Aí, quando eles vão crescendo, a gente vai pensar na carreira. Sim. Né? Então, a dupla de formação, nesse contexto, ela abre muitas portas. E o que você, então, sonha para ele em termos de carreira? E o que ele sonha? Tem diferença entre o que você sonha e o que ele sonha? Com o Gabriel, o que mais me passava pela cabeça, e passa pelos meus filhos, é de que eles consigam se comunicar com o exterior, conseguir se comunicar de uma forma muito natural, digamos assim, para até não sofrer um certo tipo de preconceito. Essa era a minha expectativa. Mas hoje em dia as coisas estão ainda muito mais além, porque tem agora as expectativas do Gabriel, e as expectativas do Gabriel são muito além das minhas até, porque agora ele quer realmente se formar no exterior, ele quer ter uma carreira no exterior, ele quer
fazer medicina. E ele fala isso já desde uns 2 anos atrás. E ele quer seguir. E tá investindo, né? Quer seguir e tá realmente determinado. Então, as coisas se inverteram agora. Eu não falo tanto nisso e ele fala o tempo todo do futuro dele, da importância do inglês na vida dele e o quanto ele se dedica e o quanto ele quer estudar fora do país. E sem dúvida, foi o Magister que ajudou com tudo isso. E, na verdade, quando a gente fala em medicina, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, né? Medical School é uma universidade que é difícil fazer fora, porque depois ele precisa validar o seu diploma aqui no Brasil. Mas, ainda assim, ele está percorrendo esse sonho. Sim, ainda assim ele quer, ainda assim ele está buscando informações e quando foi conversado, né, que exige esforço de ambas as partes, o aluno também tem que buscar, tem que pesquisar para entender um pouco melhor o que é, né, a formação no exterior. E agora ele está fazendo a parte dele. Então ele busca entender como será e como pode ser os caminhos. E aí é onde ele fala, né, que ele quer ficar cada vez mais amigo de todos aqui para entender melhor os caminhos que ele pode seguir. Isso é ótimo, né? Esse interesse que ele tem hoje, não só pelo idioma, não só pelo conhecimento do idioma, mas também pelo futuro dele, pela carreira que ele quer seguir, né? E um aluno que faz dupla diplomação, o que faz o programa internacional, ele é muito demandado academicamente, porque além de ficar no período da manhã, ele tem o contraturno, o período da tarde e uma demanda acadêmica muito maior. Como é que ele gerencia isso na rotina dele, Ângela? Ele se cobra muito porque agora ele já tem objetivos, então ele acaba se cobrando demais e muito mais até do que eu cobro. Ele mesmo se cobra pelos objetivos que ele traçou na vida dele. E que eu acho importante e que eu fico feliz de ver a responsabilidade que ele criou com relação ao assunto, porque ele tenta administrar o tempo dele e tenta focar também na parte do inglês de uma forma muito dedicada, responsável, de uma forma responsável, porque ele sabe, hoje em dia ele é capaz de entender, não só pelo meu testemunho, de como foi difícil no começo, eu já era adulta quando eu aprendi o inglês, mas para ele de uma forma tão responsável, entendendo a importância e o significado disso no futuro dele. E, Ângela, quais são os principais benefícios que você vê na dupla diplomação, né? No histórico, o aluno, ao se formar na terceira série do médio e no Grade 12, ele recebe, então, o histórico brasileiro e o americano. Que benefícios isso pode trazer? Traz muitos mais, principalmente o abrir portas, porque ele vai ter mais opções e vai estar um passo à frente dos demais, dessa dura competição da vida, né? Do dia a dia. Então ele vai estar um passo adiante e essa é a ideia, de que ele possa realmente ter mais opções, né? Escolher mais oportunidades no futuro. Queria te perguntar, você quer deixar alguma mensagem para as famílias que pensam em investir nos seus filhos, em investir numa formação diferenciada? Tem algum conselho que você queira dar? O meu conselho é que, por mais que no começo a gente não consiga perceber tanto a diferença, com o tempo é muito gratificante e muito satisfatório ver a diferença que as crianças conseguem absorver o idioma e depois ter a certeza de que você está fazendo o melhor para o seu filho e que ele realmente vai ter maiores chances do que a gente mesmo teve no passado. Então, o meu conselho é de que realmente estudem e optem por essa opção, porque é uma opção realmente muito satisfatória para os pais no decorrer aí a longo prazo, né? A longo prazo. Muito obrigada. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigada. Bom, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Programa Internacional e a dupla diplomação, vem para o Magister.